Olá a todos e todas, mais uma vez muito obrigado pela sua presença conosco. Este é o programa de número 13, Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo, um programa oferecido a você e a todos pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Nós estamos fazendo uma série sobre a Bíblia e este é o programa então onde nós queremos tratar e debater o Antigo Testamento, escritos e canonização. Será um programa bastante interessante. Eu quero desafiar você, ainda no começo do programa, a convidar alguém. Copie o link e mande aí para o WhatsApp de um amigo, de uma amiga, do seu pastor, da sua pastora, porque o programa vai ser bastante rico, com muitos detalhes. E estamos mais uma vez com o professor Dr. Wander de Lara Proença. Wander, esse tema aqui promete, hein? Sem dúvida, Cê. Prazer grande estar de volta aqui e agradecer ao pessoal que tem acompanhado, tem acessado lá nossa página, né, nosso canal no YouTube e feito perguntas, né? Chegam perguntas muito interessantes. E à medida que a gente caminhar aí com os programas, nós vamos responder, tá? Então fique tranquilo que, se não for aí nos próximos, um pouco para frente, a gente vai responder, porque nós aguardamos, às vezes, a temática que virá pela frente. Às vezes a pergunta tem a ver com o que ainda nós iremos apresentar. E às vezes a pergunta tem a ver com programas já apresentados. Aí, nesse caso, a gente avisa por aqui. Então o programa, na verdade, é esse bate-papo, essa conversa. E desde o início, né, assim, nosso objetivo foi trazer numa linguagem mais simples, mais clara, mais direta, aquilo que nós produzimos e trabalhamos aqui no curso de teologia. E a ideia é perguntar aquilo que as pessoas que estão do lado de lá queriam perguntar. Né? E às vezes não tem para quem, então pergunta para nós aqui. E você mencionou programas anteriores, eu queria dizer que o nosso programa sobre Paulo, 2 programas, aliás, se você não viu ainda, deve ver, já tem mais de 13 mil visualizações, pessoas que viram o programa. Ele está muito rico, aquele programa sobre o apóstolo Paulo. Então, como nós dissemos, hoje nós vamos fazer então o programa de número 13, o Antigo Testamento, escritos e canonização. Aliás, uma observação, essa série sobre a Bíblia teria 6 capítulos, ou 6 eventos, e nós incluímos um outro que seria e que será então sobre a história de Israel. Nós vamos falar sobre os exílios, sobre a Babilônia, sobre a Síria, enfim, os detalhes mais pertinentes de como Israel se desenvolveu. É bastante interessante para entender então o Antigo Testamento. Wander, vamos então começar aqui o nossa conversa. Nós já vimos no Novo Testamento que havia o aspecto da tradição oral. Lógico, né? Jesus veio, realizou seu ministério e retornou aos céus, e aí, conforme ele mesmo pediu, os discípulos e os outros começaram a falar sobre ele, o que ele fez, como ele agia, o que ele pregou, o que ele falou, e aquilo então virou uma tradição oral, até que o Novo Testamento foi escrito, e nós já vimos isso com bastante detalhes. Essa tradição oral também aconteceu no Antigo Testamento? Porque é uma curiosidade aí que muitas pessoas têm. Sim, assim, legal a questão, a gente começar a partir daí. De fato, aconteceu exatamente isso. Né? Há uma longa tradição oral que precede a escritura, né? A transformação em texto daquilo que foi a vivência, a trajetória do povo hebreu. Vamos observar que a tradição oral é uma característica dos povos antigos, dos povos semíticos, que é o caso dos hebreus, que é aquela tradição de você ensinar para o filho transmite para o neto e assim de geração após geração. Então, é um costume, é uma tradição do povo hebreu e que vai exatamente marcar a formação da Bíblia. Então, antes daquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, de forma escrita, como nós conhecemos, com os 39 livros, houve uma longa tradição oral. A outra razão é, claro, o pouco acesso à leitura. Né? Estima-se que no mundo antigo, na antiguidade, quando os primeiros textos bíblicos foram produzidos, apenas de 5 a 10% sabiam ler. Então, há um grande número de pessoas que não têm acesso à leitura, não sabem ler,
e, por consequência, não fazia sentido, então, transformar em texto. Além do que, a gente poderia acrescentar uma terceira questão, que é a dificuldade de se escrever. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos materiais de escrita. Eram materiais caros, então ter um texto em casa, ter um livro em casa, um livro particular, era privilégio de uma elite, de pessoas que tinham posse, que tinham bens, tinham recursos. Né? Isso era bastante oneroso. Então nós temos, e a gente vai falar daqui a pouquinho, aí séculos e séculos de tradição oral para futuramente, né, e posteriormente, então, esses saberes, esses conhecimentos serem fixados na forma escrita. Wander, eu vi recentemente um filme que tem como pano de fundo Israel e achei bastante interessante também a importância das canções, das músicas. Na tradição oral, penso que também se usava o elemento da música, né? Porque os salmos refletem isso. Sim, a tradição oral vem por essa via, né, da música, das poesias recitadas, e também nos ritos litúrgicos. Né? O culto, a celebração, a vivência da fé passa muito pelo elemento da tradição oral. É o pai, a mãe, enfim, a família que se reúne ao redor da mesa para um jantar, para uma festa sagrada, no caso do calendário judaico, e ali o pai tem a missão e a tarefa de transmitir aos filhos, à família, os ensinamentos recebidos dos seus pais, que receberam dos avós, e assim, geração após geração. Geração a geração. É muito interessante Muito. mesmo. E então, Wander, essa tradição oral, na verdade, né, ela é grande e ela vai de geração a geração, mas quando então vão surgir aí os primeiros escritos? Quando vai se colocar aí de forma escrita essa história do Antigo Testamento? Isso vai acontecer de forma, enfim, planejada, organizada a partir de Salomão. Vamos lembrar da história de Israel, dos hebreus. Nós vamos ter inclusive aqui uma aula, um programa específico sobre a história de Israel, aí vai ficar mais claro para quem estiver nos acompanhando. Mas vamos lembrar que no século X, Salomão vai herdar o trono de Davi, e Salomão terá um papel importante, que é de construir o templo de Israel. É o primeiro templo, né? Finalmente os hebreus, depois de terem transitado e andado pelo templo, utilizando lá os tabernáculos, que eram móveis, enfim, finalmente Salomão decide fixar um templo. E ao construir o templo, ele vai organizar toda a estrutura de funcionamento desse templo, né? Os sacerdotes, as funções litúrgicas, e ele vai criar no templo de Jerusalém uma escola de escribas, né, que são cronistas. Ele vai contratar esses cronistas, vai designá-los para que eles, então, pudessem fixar a tradição oral em escritura, em texto. Então, resumindo, nós temos a partir de Salomão o início das primeiras redações, das primeiras compilações daquilo que era a tradição oral. Século X para século IX, antes de Cristo, é o período em que os primeiros textos, vamos pegar o caso do Pentateuco, né, que são os primeiros livros do Antigo Testamento, são atribuídos a Moisés, mas Moisés é um personagem do século XIII a.C. Então, né? Ele vinha a tradução oral, ensinando, e aí coloca-se... transforma-se em texto. Então, por isso que se diz que Moisés é o autor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Não é que ele escreveu, né? Exatamente. Vinha se falando, né? A autoridade é dele, né? Ele que presidiu esse tempo, é ele que é portador desses ensinamentos. Mas é, na verdade, uma vivência coletiva. E, então, assim, de forma resumida, nós temos 2 tipos de autores dos escritos bíblicos. O personagem que vivenciou, que teve uma experiência divina, lá, que, no caso de Moisés, que foi à montanha, recebeu as tábuas da lei, né, que vieram lá escritas pela mão do próprio Deus, né, segundo o texto. Então, são fragmentos. As demais revelações que Moisés e outros personagens receberam. Então nós temos esses personagens que recebem estas mensagens que vão ter a tarefa de transmitir depois ao povo. Mas depois nós temos uma segunda parte que é daquele que redige o texto. O redator. Né? O redator. Então nem sempre, geralmente, o redator não é o mesmo autor daquele personagem. Por causa do tempo, né? Do tempo.
Então, entre Moisés e as primeiras compilações do Pentateuco, nós temos aí 2 ou 3 séculos já de distanciamento. Verdade. E é interessante que Salomão tinha recursos, né, para montar essa escola e comprar esse material todo. Caríssimo, né? Exatamente. Porque dinheiro não era problema para Salomão. Não era problema né? Salomão. E ele vai ter esse cuidado de criar essa escola, de fato, como você bem colocou, custear tudo isso. E é feito um trabalho assim criterioso de pesquisa, de busca dessas tradições, porque existiam diferentes tradições também, né? Assim, é bom dizer isso para quem está nos acompanhando, que hoje a gente costuma resumir em tradição eloísta, né? Por exemplo, deuteronomista, javista, que são nomes, por exemplo, eloísta, javista, nomes atribuídos a Israel, ao Deus Israel, ao longo do tempo. Então foram se fixando tradições em diferentes lugares e épocas, e esses escribas, que serão os redatores, esses cronistas contratados por Salomão, terão a tarefa então de pesquisar esse material, de reunir, né, todos esses relatos, esta memória, e finalmente compilar e, claro, construir no Templo de Jerusalém uma grande biblioteca para armazenar esses textos. Né? Você praticamente já entrou numa questão que eu queria levantar com você, que era que quem escreveu e em que lugar foram escritos. Então você já mencionou a questão do Salomão, e quem escreveu, por exemplo, no caso dos livros de Moisés, nós não vamos saber, tá certo? Perfeito. Quem escreveu. Mas eu imagino, Wander, e aí a sua sabedoria nesse assunto aí vai esclarecer a gente, que quando a pessoa está escrevendo, vamos pegar o exemplo do Moisés, né? Está escrevendo, certamente muita gente conhecia aquela tradição oral, muitos idosos, os anciãos de Israel. Então, devem ter ali uma checagem, né? Eu imagino, né? Sim, exato. Até porque são textos sagrados, são ensinamentos que têm uma relação direta com a fé. Né, com a vivência, com aquilo que é sagrado. Então, há um cuidado. E isso que você está dizendo é muito importante. Então, não é qualquer escriba que vai lá e vai... eu resolvi agora escrever aqui. Não. É feito todo um trabalho criterioso, cuidadoso, que passa pelo crivo também sacerdotal, dos demais líderes desse culto judaico, e que terá o referêndum da coletividade, que isso você colocou. Porque esses ensinamentos vinham sendo transmitidos de geração após geração. Então isso já estava fixado na memória, já é de domínio coletivo. Chega um momento que eles resolvem, então, por que não transformar em texto aquilo que a gente vem transmitindo oralmente, até por uma questão de você não perder isso. E se alguém colocasse alguma coisa ali que não era, alguém iria observar, dizer, não, isso está estranho. Nós não ouvimos isso. Não ouvimos isso. Então a tradição oral, ela é tão cuidadosa, criteriosa na sua transmissão, quanto aquilo que também vai ser escrito depois. E dentro disso que você coloca, quem são os autores? Então nós temos uma primeira escola de escritores, de escribas, que esses escritores vão atuar no Templo de Salomão, pelo século X, século IX a.C. Mais tardiamente vão surgir outras escolas em outros lugares. Então, se a gente pegar o tempo de feitura, de escritura dos textos bíblicos, nós temos entre o século X e o século II a.C. para o Antigo Testamento. Então, os últimos textos do Antigo Testamento serão compilados pelo século II a.C. Nesse período, nós já temos exílios, os judeus já foram dispersos, vão surgir outros escribas, vão surgir outras escolas em outros lugares para poderem redigir a continuidade desse material que vem sendo transmitido de forma oralizada. Então, nós temos, acho que é importante deixar claro para quem está nos acompanhando, os personagens, os profetas, por exemplo, lá, Jeremias, Isaías, Ezequiel, enfim, os nomes que aparecem nos livros, que são aqueles que emprestam a sua autoridade, a sua experiência, o seu trabalho de ter trazido, por vezes, um ensinamento, uma visão, uma revelação divina. E vivenciaram também aquilo, Vivenciaram aquilo, exato. E depois nós temos aqueles que são anônimos, que raramente a gente sabe os nomes deles, que são os redatores. Por exemplo, uma curiosidade, a gente vai falar daqui a pouquinho do Talmud, que é um escrito muito importante da tradição judaica. O Talmud babilônico, que é do século VI depois de Cristo, ele menciona sobre os autores do Antigo Testamento. E o próprio Talmud, ao citar os nomes dos personagens que nós conhecemos hoje, ele faz uma observação. Existem, porém, aqueles que
participaram dos escritos, né, que são chamados de homens de sabedoria, né, aqueles que são os sábios da congregação, esse é um nome bastante utilizado, que são esses que trabalham na escola, né, dos escribas e cronistas. E o Talmud menciona uma coisa interessante, por exemplo, ele vai dizer que Ezequias e seus companheiros escreveram o livro de Isaías. Ezequias e seus companheiros, trabalhando numa escola, né, de escribas, escreveram o livro de Isaías. Então, quer dizer, o personagem é Isaías, ele é o profeta que viveu no século VIII, mas nós temos, tardiamente, né, a escola rabínica continuando a escrever na autoridade daquele profeta, acrescentando, inclusive, textos àquele primeiro, a primeira versão. E o pessoal não pode esquecer que o mesmo processo que se deu no Novo Testamento se dá agora também, que é a instrução e a orientação do Espírito Santo, né? Que é o que nós falamos até em um programa anterior, o que nós chamamos aí de inspiração, né? Porque são textos que são produzidos com a participação humana, não é? O Criador, ao se revelar, ele não quis anular essa participação humana. Se define a Bíblia como a palavra de Deus em linguagem humana. A linguagem é humana, a vivência histórica né, de pessoas, enfim, dos seres humanos. Mas, e aí entra a questão da crença, permeia todo esse processo de uma longa tradição, de uma mobilização destes escritores, né, da sabedoria que vai ser dada a eles, como parte, certamente, dessa inspiração divina do Espírito, né, Santo, conduzindo os acontecimentos para que isso possa ser Por isso fixado. que perdura até os dias de hoje, né? E agora, Wander, quando a gente viu no Novo Testamento, a gente tem esses escribas e tem, naturalmente, o local onde eles escrevem, e os materiais utilizados eram os mesmos do Novo Testamento ou havia alguma coisa diferente? Havia alguma coisa diferente, né? Especialmente cerâmicas e pedra. É outro material bastante utilizado, que são os documentos mais duráveis e que chegaram às descobertas arqueológicas. Então, hoje, quando os arqueólogos vão pesquisar o mundo antigo, né, do Antigo Testamento, vão encontrar fragmentos ou algum tipo de registro mais antigo, normalmente em cerâmica ou pedra. Por quê? Porque tanto o couro, pele de ovelha, quanto o papiro, que já falamos sobre o Novo Testamento, eles, claro, se perdiam com mais facilidade. Desgastavam, se né? desgastavam mais pelo tempo. Então, nós temos acesso normalmente a esses materiais mais duráveis. No geral, nós podemos colocar, então, 4 tipos de materiais utilizados para o Antigo Testamento. As pedras, né, ou cerâmicas, preparação feita a partir da argila. O couro, que é, enfim, né, o pergaminho, que são os rolos, de ovelha ou de cabra. E o papiro, que é a casca daquela árvore. E claro, a tinta, né, uma tinta muito especial, feita a partir de base de metal, a partir de algumas plantas também, utilizadas para se fazer o registro e para que isso, né, ficasse e durasse mais tempo. Muita ciência aí nesse projeto, né? Por isso que a gente falou que era algo oneroso e caro. Não dá para você ter em casa um livro facilmente. Não é como hoje que você vai a uma livraria e compra um livro, não é? E isso envolvia desde uma capacidade, uma habilidade de quem vai escrever, de um material cuidadosamente preparado, e a dificuldade de você armazenar. Vamos imaginar um livro como Gênesis, né, ou Isaías, que são dezenas de capítulos aí. Como é que você guarda esses rolos todos em casa? E se for em pedras, então coloca onde? Extremamente, né? Em cerâmicas. Cerâmica, então né? é muito complexo para você ter isso. Custa caro. Tanto é que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais adiante aí no programa, isso era tão raro que as sinagogas que abrigavam geralmente um livro, às vezes 2, uma sinagoga que tinha 2 ou 3 já era uma riqueza, né? Guardava aquilo ali na sua biblioteca para que coletivamente as pessoas pudessem ouvir. Então, resumindo, nós temos em relação aos textos do Antigo Testamento muito mais ouvintes do que leitores. Normalmente é um leitor e muitos ouvintes. Exato. Porque os textos são raros, são de difícil acesso, normalmente lidos nas reuniões durante as celebrações litúrgicas. E dentro ainda desse aspecto, Wander, nós temos lá o redator, nós temos agora os materiais, as tintas, os locais, e essas pessoas escreveram em qual idioma? Mais de um? Isso.
O Antigo Testamento ele é escrito basicamente na língua hebraica com partes em aramaico. É esse hebraico que fala hoje? É o hebraico falado ainda hoje. É o mesmo. Ainda hoje. Tem até uma questão de um dos ouvintes, que nós vamos responder daqui a pouquinho no programa, ele está perguntando sobre como é que era a escritura hebraica, né? A língua hebraica é uma língua importantíssima, claro, para a preservação, inclusive, da identidade dos hebreus. É uma língua muito particular, tem uma estrutura semítica, ela não tem vogais, né? Só consoantes. E esses escritos não tinham nem pontuação, como nós já falamos em programas anteriores. Então, esses textos eles foram preparados prioritariamente para os próprios hebreus, que dominavam a língua hebraica. Mas tem uma boa parte também aramaica. Vamos lembrar que a língua aramaica é a língua mais originária. Era a língua, o idioma falado em casa, na família, né, com os pais e os filhos. O hebraico é a língua mais abrangente. Nacional. É o culto, a liturgia, o dia a dia, o convívio na sociedade, passava pelo hebraico. No caso do Novo Testamento, nós já mencionamos em programas anteriores, vai entrar o grego. Então o Novo Testamento terá esse diferencial por ter o grego. Então a Bíblia, no seu conjunto, terá essas três línguas, esses três idiomas, né? Muito bom. E eu imagino que era uma tarefa demorada essa de colocar... Bom, eles tinham que colocar primeiro... fazer um rascunho, né? Vamos chamar assim, né? Para apresentar para a comunidade, né? Depois, para também arrumar, não era fácil, não, né? Olha, imagina, se cometer um erro, né? O redator aqui não é isso, não. Aqui é tal coisa. Eu imagino que deve ter demorado um tempo para isso ser produzido, né? Esses livros. Sem dúvida. É um processo extremamente complexo, né? Você está dizendo, hoje nós estamos acostumados a deletar, né? A digitar ali, errou, você vai lá, já deleta e já refaz, né? Aqueles que são de uma idade um pouquinho mais avançada vão lembrar dos tempos da máquina de escrever, que colocava já era complicado, né? O corretor ali, né? Você escrevia, se errasse, tinha que voltar com o corretor, dava um trabalho enorme. Imaginemos isso, então, escrevendo em textos, né, em argila, ou mesmo em papiro, que é um material extremamente sensível. Então você não pode errar, você tem que ter minimamente aí a margem de erro. Por isso que se diz que havia um cuidado enorme, né? Esses copistas, eles eram extremamente habilidosos. Treinados. Né? Existiam escolas assim, de escribas. O Talmud, inclusive, chega a mencionar esse documento que eu citei, né, dos hebreus, 460, 480 escolas de escribas espalhadas entre todos os judeus que viviam pelo mundo antigo. Por quê? Porque existiam pessoas que se qualificaram, estudaram para fazer estas cópias, para fazer essa escritura. Então, digamos que, não que eles atuassem sozinhos e por conta, existiam pelo menos 480 ali no mundo, mais próximo do Novo Testamento, de pessoas credenciadas para poderem trabalhar nesse tipo de relato, nesse tipo de escritura. E basicamente elas faziam eram três trabalhos, o trabalho do escriba. Primeiro, de pesquisar a tradição oral, de ouvir cuidadosamente, conferir, checar, verificar a origem, a procedência. Segundo, redigir, escrever, né, fazer a primeira escritura. E terceiro, fazer as cópias. Então, a terceira função era muito importante. Fazer cópias para as comunidades judaicas que estavam espalhadas pelo mundo antigo. Aí já podia ser outra pessoa, inclusive, né, para fazer a cópia. Poderia ser. Você tem aquele que é especialista na escritura em si e aqueles demais que vão fazer as cópias. Copistas, né? Os copistas. Porque vamos lembrar que os hebreus, vamos tomar como referência a época de Jesus, estima-se aí em torno de 5,5 milhões de judeus no mundo antigo. Desse total, 1/3 apenas vivendo na Palestina. Então nós temos 2/3 de judeus, de 5,5 milhões, espalhados, né, na chamada diáspora, na dispersão. Esses judeus formaram as sinagogas, onde eles viviam em cada cidade e criavam uma sinagoga. A sinagoga, ela precisava ter pelo menos um exemplar. Porque a palavra sinagoga significa casa do livro. Casa onde existe um livro, pelo menos, do Antigo Testamento. Não é um exemplar que você fala, não é todo o Antigo Testamento, não é todo antigo, né? Às vezes livro, né? livro, às vezes 2. E aí tem todo um trabalho, por exemplo, de solicitação de cópias. Por exemplo, abrir uma sinagoga nova lá, numa região, eles não têm ainda uma cópia de nenhum livro do Pentateuco, nenhum dos profetas, mas eles querem. Entram em contato com as escolas, por exemplo, do templo,
né, a escola que estava lá, a escola rabínica, a escola dos escribas, solicitando uma cópia, uma permissão para que eles pudessem, então, redigir, né, e produzir uma cópia de um escrito desse. Então nós temos fragmentos do Antigo Testamento espalhados por todos os lugares do mundo antigo onde existiam sinagogas agregando judeus. Isso me faz lembrar algumas histórias que nós tivemos já modernas, né, no tempo moderno, da igreja perseguida no leste europeu, em que o crente tinha uma página da Bíblia. A igreja recebia uma Bíblia, muitas vezes, que era levada de forma, né, camuflada, sigilosa, e não tinha Bíblia para dar para ninguém, então dava uma folha para um, 2 folhas para outro, coisa, e o sujeito lia aquilo, né? Hoje nós temos, nos aplicativos aí tem 15 versões da Bíblia, e com um adendo, não lê, né? Só com esse detalhe, né? Isso no mundo antigo, isso que você está dizendo, imagina, então ter lá, né, uma biblioteca, toda sinagoga tinha uma biblioteca, então você ter numa biblioteca da sinagoga 2 ou 3 exemplares de um livro já era uma preciosidade. Já era uma preciosidade. Né? O conjunto completo ele está mais centralizado no templo à medida que o tempo vai passando. Mas as sinagogas em si, isso que você está dizendo, é uma raridade. E, inclusive, há relatos na história de sinagogas que entravam em contato com os escribas do templo pedindo emprestado o exemplar. Trocar, né? Olha, nós temos esse exemplar aqui, né, de um determinado livro histórico. Né, vocês têm um outro. Durante um período, fazer essa permuta até que seja feita aí a cópia, né? Dá tempo de fazer a outra cópia, né? E então, Wander, pelo que estamos entendendo, poucas pessoas tinham acesso aos livros, até pela leitura, né? Porque poucos liam. A maioria, então, do povo ficava sentado, ouvindo e prestando atenção naquilo que era explanado. A função do leitor, que é uma função muito importante nesse mundo antigo. Quem dominava a leitura tinha um domínio, tinha um respeito coletivo, ele tinha um papel fundamental. Porque cabia a ele, na sinagoga, no rito judaico, nos momentos de celebração e das festas, o papel de ler o livro da lei. Né? Levantar-se, ir lá, abrir o livro, fazer a leitura para que a comunidade reunida pudesse ouvir. Então, quem tem o domínio do instrumental da leitura tem um papel fundamental nesta comunidade que é a comunidade de ouvintes. É uma comunidade muito mais de ouvintes do que de leitores. E esse dirigente certamente também sabia quem poderia ler, né? Por exemplo, lembra a história de Jesus, né, em Lucas 4, que foi dado a ele, né? Então a pessoa sabia que ele sabia ler, né? Chamou, ele tinha o domínio da leitura. Porque você não vai dar um livro para um sujeito ler se ele não sabe ler. Ele estava, digamos, apto. Normalmente o chefe da sinagoga, o ancião, ele que conhecia, administrava, né? Ele já credenciava as pessoas que tinham papéis e funções no rito litúrgico, né? no ato celebrativo dos judeus. E dentre aqueles que eram escolhidos estava o leitor. Aquele que tinha um papel. Às vezes, claro, convidavam outros, até por uma questão de honraria, né? Uma família, um judeu que está visitando, que está ali conhecendo a comunidade, ele é de uma outra cidade. Dá-se a ele o privilégio para que ele faça a leitura do texto naquela reunião, naquele ato celebrativo. Era um ato importante, então. Importantíssimo, é o momento de se ouvir. Né? Ouvir, sentar, ficar em silêncio para ouvir uma leitura. É algo muito valioso. Estamos falando da leitura da palavra de Deus, né? E conhecendo a história, como o professor Wander está nos narrando, nos faz refletir sobre nós também, no momento atual que vivemos. A importância que damos à palavra de Deus. Às vezes vamos a um culto, vai se ler a Bíblia, a gente não está nem prestando atenção, está conversando ou fazendo qualquer outra coisa. E esses povos antigos, eles tinham um respeito... Uma reverência muito grande para com a palavra de Deus. Não é isso, Wander? Bonito isso demais. Importantíssimo, porque ali se transmitia, né? Algo muito valioso. Algo valioso. Wander, saindo um pouco dessa estrutura da escrita, dos escribas, dos leitores, né, dos materiais e tal, olhando agora para o Antigo Testamento propriamente dito, a gente começa a ler o Antigo Testamento e vai percebendo algumas divisões ali. A gente às vezes não sabe direito o que está acontecendo, mas tem ali os primeiros livros, tem
muitas vezes a gente lê ou alguém fala o livro histórico, o livro sapiensal. O que é isso? Como que esse Antigo Testamento está dividido? Interessante, muito importante essa questão, a maneira como o Antigo Testamento está organizado. Há uma certa organização nele. E isso tem a ver com o processo de vivência, inclusive, vivência histórica dos hebreus. A gente vai ter um programa depois sobre a história de Israel, isso vai ficar mais claro. Então, o Antigo Testamento começa com os livros, os primeiros 5 livros ali, chamados de Pentateuco, que são conhecidos como a Torá, né, que é a lei. Que também são livros... Pentateuco porque são 5. São 5 livros, Pentateuco, né? 5 escrituras. É só lembrar que o Brasil foi pentacampeão, né? Faz tempo. Então são 5 livros, 5 né? escritos, 5 livros que compõem o que se chama aí de Torá, que é a parte mais sagrada para os hebreus. Essa parte é aí. a parte. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aí no programa sobre a canonização, como é que se deu a finalização do cânon no Antigo Testamento. E o primeiro conjunto de textos a ser canonizado foi o Pentateuco. Inclusive, entre os samaritanos, aquela ramificação judaica, né, de miscigenação, mistura com outros povos antigos, os samaritanos têm só o Pentateuco. Eles só aceitam o Pentateuco como escritura divina, inspirada. Então, o primeiro bloco textual canonizado, reconhecido como palavra de Deus, revelação de Deus, é o Pentateuco. Por isso que ele aparece já nessa ordem ali. Depois nós temos um outro conjunto que é bem importante, que são os chamados livros históricos, né, que vão os livros de reis, crônicas, que são as narrativas da história dos hebreus, da sua vivência religiosa. Nós temos os livros de sabedoria, os chamados livros sapienciais, que são aí provérbios, cantares, eclesiástico, livros que instruem, que ensinam o dia a dia, o modo de vida das pessoas. E temos um outro conjunto bem importante que são os profetas. E aí em 2 grandes blocos, chamados profetas maiores e os profetas menores. Então, em linhas gerais, a Bíblia hebraica ela está dividida nesse conjunto de textos, né? A lei, né, os escritos primeiros e mais importantes, os livros históricos, os livros de sabedoria e os profetas. Uhum. Agora, Wander, uma curiosidade. Na Bíblia hebraica tem essa ordem. É a mesma ordem da nossa Bíblia em português? É a mesma ordem. Inclusive, quando houve o trabalho de canonização dos escritos e os processos de se agruparem os livros para que a gente pudesse ter hoje essa Bíblia como conhecemos, foi levado em consideração esse processo histórico, né? O reconhecimento por parte dos hebreus da sua literatura. Então, pensando na ordem de fixação, o Pentateuco, os primeiros 5, devem vir primeiro, porque eles são a grande base. Né? E depois, por ordem histórica, vão sendo incluídos estes outros grupos textuais que nós acabamos de dizer, que são, então, a base da Bíblia, né, judaica, a Bíblia hebraica, e que será tomado por empréstimo também pela chamada Bíblia cristã. Antes ainda de prosseguir, Wander, você falou que num último momento nós temos os profetas, né? Os maiores e os menores. Isso não é em ordem de importância, né? Que é maior e menor, né? Por que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores? Isso, boa questão. Mais pela quantidade mesmo, pelo tamanho dos escritos. Que são os textos mais densos, mais amplos, né? A gente tem são grandes... os 3 primeiros, né? Os textos grandes ali, você tem Ezequiel, né? Jeremias, né? Isaías, são profetas, textos muito, muito densos e né? Grandes. E os textos menores, são pequenos, Miqueias, Amós, né? Pequenos Abacuque, enfim. São textos breves, curtos, que tiveram abordagens muito localizadas, muito pontuais, em questões que os hebreus estão vivendo naquele momento. Então é mais por ordem mesmo de quantidade, digamos assim. Do tamanho da escrita. De tamanho né? da Não escritura. De importância, né? Não, de importância. Porque no conjunto todos têm o seu papel, todos têm a sua importância. Porque às vezes alguém escuta profeta menor, então porque para nós quer dizer menor não tem importância, né? Isso. Não, menos mas não importante isso, que o outro. Menos não. Importante, né? Eles têm todos a mesma importância. A questão mesmo é a quantidade de texto em cada um. Exatamente. Se a gente for transportar para o Novo Testamento, se a gente pega os escritos de Paulo, né, só comparativamente, Romanos, um texto longo, os Coríntios, né, primeira carta, e Filemão, que é praticamente um capítulo, né? Exatamente. Uma página. Então ali seria um fragmento bem breve,
mas não menos importante. Exatamente. Ele tem tanto valor Aliás, quanto... muito importante muito o livro de Filemão, né? importante. Esses livros, né, a gente estava falando da redação antes e agora já falando dos livros ali conforme eles foram colocados na Bíblia. Eles foram já escritos do tamanho que eles são agora ou teve acréscimo aí, algum apontamento posterior? Sim, outro ponto bem interessante. Nós temos alguns dos escritos que tiveram acréscimos tardios. Os textos eles foram sendo elaborados com o passar do tempo também, alguns desses textos. Vamos pegar o exemplo de Isaías, que nós citamos. Isaías tem uma primeira versão, ele é um profeta do século VIII, antes de Cristo, mas nós temos o chamado Deutero-Isaías. Deutero significa segundo, né? Uma segunda versão, que é a ampliação. É uma versão ampliada de Isaías, que vai ser uma redação mais tardia. Já estamos falando aí de século V, século IV, né, antes de Cristo. Essa segunda parte, né, que a gente chamaria, por exemplo, Coríntios, né, comparativamente com o Novo Testamento, a gente tem a primeira carta de Paulo, depois tem a segunda, né, que foram se juntando e nós temos hoje essa carta. No caso de alguns escritos do Antigo Testamento também, uma primeira versão de Isaías e uma versão mais tardia. Por quê? Porque novas questões surgiram, novos assuntos que os hebreus estavam vivendo depois do exílio, precisavam agora de esclarecimento, de interpretação. E aí os escribas, os cronistas, têm o papel de fazer esse adensamento, esse acréscimo. Deuteronômio é um outro exemplo, né? Deuteronômio significa segunda lei, nômio é lei, deutero, segundo. Então, a segunda lei. Há uma primeira versão desse livro e há uma segunda versão mais ampliada, que se chama então de Deuteronômio. Então, resumindo, ao longo do tempo... Tem também o relato de Moisés, que ele morreu, né? Exato. Ele não pode ter falado que ele morreu, né? Que não ia falar, exatamente. Alguém acrescentou, né? Uhum. Alguém fez essa redação. Por quê? Porque uma nova realidade, um novo cenário agora se apresenta e é preciso incluir, né, essa narrativa. Então, o Antigo Testamento, ele tem, digamos, um processo histórico de construção, estamos falando de construção literária agora, né, de fixação em texto, do século X ao século II a.C. Então nós temos aí em torno de 8 séculos de redação dos escritos do Antigo Testamento. Nesse processo, nesse período, nós temos adições, acréscimos, porque, como a gente citou também no início do programa, existiam tradições diferentes. Às vezes uma tradição tinha uma memória do relato, uma tradição oral, que contava uma história. Um outro grupo de judeus vivendo em outro contexto, em outro lugar, havia preservado uma outra tradição oral, com mais detalhes, com mais acréscimos de informações. Mais tarde, quando os copistas foram juntar as tradições, tem uma tradição eloísta, javista, deuteronomista, eles vão pegar essas tradições orais e vão poder, inclusive, acrescentar algumas coisas. Por quê? Porque obtiveram mais dados na hora da compilação. Uhum. Né? A gente tem isso também no Novo Testamento. Tem, são trocas de textos. Olhares que enriquecem aquele evento, né, de diferentes perspectivas. Perfeito. Né? No caso, vamos pegar um exemplo do Novo Testamento de novo, de Jesus lá. Tem um evangelho que diz que foi um cego curado, o outro diz que foram 2. Mas será que é uma contradição? Não. É que uma tradição fixou um relato, quis contar a história de um cego curado. Uma outra tradição do Novo Testamento... contou a história dos 2, porque eram 2. Uhum. Mais tarde, então, cada evangelista fixou a sua narrativa a partir daquela tradição oral que chegou para ele, né? Dependendo também do propósito que ele estava escrevendo, né? Correto. Aí, exatamente. E Wander, você citou aí já a expressão, né, Talmud. Então vamos começar com essa. Eu tenho umas 3 aqui para puxar aí com você. O que é, então, o Talmud? Uhum. Tá, importante. A palavra Talmud significa estudo, né? E o Talmud, ele é compilado entre o século III e século VI depois de Cristo. Ele é, na verdade, uma coletânea de interpretações
da lei judaica, das tradições, dos costumes judaicos. Ele é uma compilação dos ensinamentos rabínicos. Então, ao longo do tempo, da história dos hebreus, nós tivemos, então, no templo, os rabinos, os doutores da lei, os intérpretes da lei, né, todo um conhecimento produzido. E à medida que os judeus foram se dispersando por conta da sua perseguição sofrida, né, depois da guerra do ano 70 contra os romanos, a queda do templo de Jerusalém, e os judeus vão se dispersar pelo mundo, era preciso tornar mais acessível o conhecimento das tradições, dos costumes judaicos, para que não se perdesse esse conhecimento e essa vivência, até por uma questão de identidade. Então, resolveram, né, os judeus compilar todo um resumo daquilo que de mais importante havia nas suas tradições e costumes. Então, o Talmud, ele é uma explicação da lei, tanto a lei escrita quanto a lei oralizada, as tradições orais. Então, Wander, num certo sentido, o Talmud, ele segue a sequência da Bíblia. Ele era oral, né, esses ensinamentos dos rabinos, vivenciados. Ele era oral. Perfeito. Aí até que se colocou no papel colocou no papel aquilo que vinha sendo transmitido, ensinado, ou mesmo parte também textual que os rabinos haviam produzido, comentários, né? Certo. Interpretações de determinados textos hebraicos. E ele é bem apreciado pelos judeus? Demais. Ele é tão importante para os judeus assim, que ele é considerado um complemento à Bíblia. Chegou um momento em que os judeus dispersos pelo mundo todo, liam mais o Talmud do que o próprio texto bíblico, porque é mais fácil. Você já lê a explicação. O texto explicado. O Talmud digamos, é o Antigo Testamento comentado. Seria como as Bíblias comentadas hoje? Seriam os comentários como já resultado de todo um conhecimento que os rabinos haviam acumulado e que o povo havia aprendido. E aí tem duas coisas importantes. Nós temos 2 Talmudes. Tem o Talmud de Jerusalém, que é o chamado Talmud palestino, que é do século III depois de Cristo, que é um pouco menor, e o Talmud da Babilônia, que é do século VI depois de Cristo, que é mais completo, mais abrangente, e é o que mais se conhece entre os judeus. Então, para o judeu, você tem o Antigo Testamento e depois tem o Talmud. Ele vem como um complemento dos escritos. E tem, se alguém aí, eu imagino que alguém está perguntando ou querendo saber, tem acesso a isso hoje? Tem acesso, tem a venda em livrarias, inclusive em língua portuguesa. Você pode comprar as tradições judaicas. Né? Então, se alguém quer se aprimorar, se aprofundar mais nas questões do Antigo Testamento, lembrando que são interpretações da época, da época, a partir dos rabinos, da visão judaica, hebraica, das suas tradições. Interpretações da lei e dos costumes judaicos. Então, o Talmud, por exemplo, se tem lá uma leitura do Antigo Testamento, vamos dar um exemplo. Né? Você tem uma leitura do Antigo Testamento, de uma passagem lá, em que diz que as pessoas tinham que viver desse ou daquele jeito. O Talmud vem e explica com detalhes o que era aquilo, o que significa, quando que você pode praticar isso, quando que você não deve praticar aquilo. São ensinamentos morais, de modo de vida. E o Talmud ele tem ensinamentos para a vida pessoal, para a vida familiar e para a vida coletiva, religiosa, da comunidade judaica, como um todo. É interessante. Então, é riquíssimo, é um texto, do ponto de vista histórico, assim, precioso demais para os judeus. Tanto é que ele é guardado nas sinagogas, lido nas sinagogas, usado como referência da interpretação judaica sobre a lei. Eram autoridades, né? Então fica aí a observação do professor Wander e quem sabe você procure aí um Talmud para comprar, não é? Isso. Wander, você já citou e eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é então a Torá. Porque a gente está lá lendo um artigo lá qualquer, de repente a pessoa fala, porque na Torá, aí você fala, mas o que é isso? Né? Perfeito. Então, a Torá, a palavra etimologicamente significa lei, a lei, que tem a ver com os primeiros 5 livros que aparecem na Bíblia, como nós dissemos. É o que de mais importante os judeus têm em termos de revelação divina, o que a gente chamaria de Bíblia judaica. Se os judeus tivessem que abrir mão de uma quantidade de escritos... Ele abriria de toda a Bíblia, menos a Torá. De todos, menos a Torá. A Torá é a síntese, é a essência... É o coração. O coração da fé judaica, da sua... Né? Tanto é que é o primeiro conjunto que será, vamos colocar aí, canonizado. A gente vai falar da canonização daqui a pouco. Vamos tomar um exemplo aqui da história de Israel. Quando os judeus estavam no exílio, pós-período do exílio ainda, pós-exílio babilônico, já sob domínio dos persas,
O rei Jeoaquim, que era o rei lá, ele pediu que os judeus escolhessem um conjunto de regras, de leis, de normas para guiá-los. Porque os persas tinham por princípio deixar que os povos dominados, cada um, seguisse os seus próprios costumes e tradições. Então foi feita aí uma convocação para que os judeus apresentassem aos persas qual seria o seu código de lei, de regra, de vida. Os judeus escolheram a Torá. Ó, a Torá, os 5 livros, nós estamos falando aí de século IV, século V a.C. Os 5 livros que nós seguimos, que a nossa regra de fé e prática, são esses 5 livros. Eu disse também que os próprios samaritanos, que formam aí uma derivação do povo hebreu, até hoje, a Bíblia deles se resume à Torá. É só a Torá. Eles não têm 39 livros, eles têm 5 livros, que são esses 5 primeiros que nós conhecemos. Então, os livros proféticos, os livros de sabedoria, os livros históricos, enfim, eles são agregados, né, tardiamente, gradativamente na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica começa sempre com a Torá. Você mencionou aí, Wander, os samaritanos, até a mulher pergunta para Jesus, né? E a pergunta dela é dentro da Torá, né? Correto. Sobre a adoração. Isso, o culto, como é que se deve adorar? Nós devemos adorar, né, lá em Jerusalém, no monte, lá, né, no monte do templo, ou devemos adorar aqui no Monte Gerizim? Né? Vamos lembrar que o Reino do Norte é um reino que surge depois que há uma divisão lá, depois da morte de Salomão. Nós temos o Reino do Sul, formado lá por Judá e Benjamim, 2 tribos, e o Reino do Norte com as 10 tribos. E depois vão acontecer invasões, né? Os assírios vão invadir o Reino do Norte, dominar, no ano 722 a.C., e os judeus, né, serão subjugados por povos estrangeiros e ocorre uma miscigenação, uma mistura de judeus, casamentos. Aí vão surgir os samaritanos. Os samaritanos. Né? Então, os samaritanos, eles são judeus mitigados, judeus que se casaram com povos estrangeiros e que, culturalmente, também modificaram alguns costumes e tradições, dentre eles o lugar de culto. Deixaram de cultuar em Jerusalém e passaram a cultuar no Monte Gerizim. Daí uma rixa, uma rivalidade entre judeus e samaritanos, que o próprio Jesus, ao ser lá inquirido pela mulher, né? A gente sabe que há um conflito entre judeus e samaritanos. O que você diz? Vem dessa questão histórica de separação do culto e, consequentemente, também a fixação apenas do Pentateuco por parte dos samaritanos. Wander, vou apertar você aqui. Esses samaritanos, eles, né, se você já explicou a origem deles, eles já estão ali nos dias de Jesus. Eles seguem na história? Seguem na história e até hoje. Até hoje? Até hoje. Existe a cidade de Samaria, existe o local onde vivem ainda os samaritanos, existe lá um monte com de as mesmas coisas? Com os mesmos costumes e tradições. Se praticam os ritos ainda, nos moldes tradicionais, antigos, e seguem a Torá. Então, quem tem a oportunidade de visitar a Terra Santa, né, nesses tempos, hoje, claro, por conta aí da pandemia, isso não está tão acessível, pode ainda, dentro dos roteiros turísticos, fazer a visita à Terra dos Samaritanos. Estão ainda lá, pratica o seu culto ainda, o Monte Gerizim é o seu monte ainda sagrado, e tem também uma esperança messiânica, eles acreditam na vinda de um Messias. Claro que é um povo bem pequeno, se considerado aí, né? Sim, em relação a Israel, judeus, né? Wander, mais um termo que a gente lê ou ouve, Septuaginta, o que é isso? Legal, tem a ver também com os escritos judaicos do Antigo Testamento. A palavra Septuaginta significa versão dos 70. Então vamos lembrar que existia, né, uma cidade bem importante do mundo antigo, que é a cidade de Alexandria, no Egito, fundada por Alexandre o Grande, no século IV a.C. Ele morre, mas a cidade continua tendo um grande papel cultural, um papel muito importante. E aí vem toda uma dinastia de reis que vão governar a cidade de Alexandria, e dentre eles o Ptolomeu I, que vai construir a grande biblioteca de Alexandria. A ideia é que ali fosse um grande centro cultural. Ele morre e vem Ptolomeu II, o filho dele. E Ptolomeu II, ele criou uma estratégia de ter livros de todos os povos, os lugares, os mais diversos, pelo menos um exemplar na Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter em torno de 1 milhão de exemplares no mundo antigo. É a maior riqueza em termos de biblioteca. Ela é grande até para os padrões de hoje. Os padrões de hoje, 1 milhão de exemplares. E eles tinham como tarefa, assim, exigir que toda pessoa que visitasse a cidade levasse um livro de presente, especialmente as comitivas oficiais e os navios. Todo navio que atracasse no Porto de Alexandria tinha que doar um livro. Pois bem, Ptolomeu II pediu
que tradutores judeus, né, rabinos, pudessem fazer uma cópia da Bíblia judaica, dos escritos judaicos, para eles poderem guardar na Biblioteca de Alexandria. E ele solicitou, então, e a tradição, né, não se sabe até onde isso é um pouco mítico, o histórico, enfim. Fato é que se acredita que 72 tradutores, 72 sábios, escribas, teriam feito a tradução de todo o Pentateuco, né, em 70 dias. Do Pentateuco? Do Pentateuco, em 70 dias. Daí ficou o nome Septuaginta. Depois eles continuaram traduzindo, para formar, então, o conjunto de todos os escritos judaicos na Biblioteca de Alexandria. Então nós vamos ter uma riqueza enorme. Por quê? O que é a Septuaginta? É a tradução para a língua grega. Grega. Então é a versão do hebraico e do aramaico para a língua grega de toda a Bíblia. Então, nessa época, a composição do Antigo Testamento já estava fechada praticamente? Estava em processo. Em processo. Em processo. Esse é um outro dado importante, né, que eu acho que a gente vai falar bem fechando aí o programa sobre o cânon. Os judeus ainda estavam definindo, né, o seu conjunto de escritos. Tanto é que os rabinos, os tradutores, os copistas, eles fazem uma primeira versão, depois eles vão acrescentando outros livros que vão aparecendo, e eles vão parar nos chamados 7 livros lá, por exemplo, que aparecem na Bíblia, chamada Bíblia Católica hoje, né, que acabaram também sendo traduzidos dentro da Septuaginta e que Jerônimo, mais tarde, vai pegar e traduzir para a Vulgata Latina, que é a versão que a gente tem da Bíblia Católica hoje, que nós falamos no programa passado, né? Até se alguém não assistiu, nós trabalhamos bastante essa questão da tradução que Jerônimo faz para o latim de toda a Bíblia hebraica, usando a Septuaginta, que é essa produção hebraica. Então, resumindo, os judeus estavam ainda definindo os seus escritos, não estavam totalmente finalizados. E já que você está mencionando isso, né, eu queria que você aprofundasse um pouco sobre esse processo da canonização, quando ele termina e quando é que finalmente o camarada podia dizer o seguinte, nós temos aqui a Bíblia agora todinha, né? Perfeito. Eu diria assim, que são 3 etapas importantes para a formação do cânon judaico. 3 etapas. A primeira, eu citei agora há pouco, quando o rei persa pediu aos judeus que eles escolhessem quais seriam os seus livros sagrados, os livros que iriam guiá-los em termos de conduta, de vida, né, de regra social, enfim. E eles escolheram a Torá. Então, a primeira seleção que se faz de um primeiro cânon judaico, digamos assim, ocorre no século V para o século IV a.C., na escolha que eles fazem da Torá. Passa-se o tempo, nós vamos chegar ao século III, século II a.C., e aí nós temos, então, o pedido da Biblioteca de Alexandria para que os judeus traduzissem os seus escritos para a língua grega. Esses copistas que eu acabei de mencionar fazem todo esse levantamento dos escritos judaicos e começam a traduzir. Ao fazer essa busca de materiais e de escritos, eles, de certa maneira, já vão fazendo uma triagem dos livros. Quais livros nós vamos traduzir na Septuaginta? Porque existiam, né, muitos outros livros que não foram traduzidos na Septuaginta. Isso significa que eles já fizeram uma triagem. E o terceiro passo, e o último definitivo, que vai selecionar os livros da Bíblia hebraica, isso já vai acontecer depois de Cristo. Nós já estamos falando do ano 90 ao ano 110 depois de Cristo, quando os judeus já estavam dispersos, o templo de Jerusalém já tinha, né, sido destruído, e os judeus, não tendo mais o templo, fizeram uma escola rabínica na cidade de Jânia, aquela cidade que fica na fronteira da Palestina. Nessa escola rabínica de Jânia, os escribas, os doutores da lei, tendo que fazer uma seleção e uma escolha da literatura judaica para definir a identidade dos judeus, eles escolhem, então, 39 livros, que são esses 39 que nós temos ainda hoje na chamada Bíblia protestante. Então, nós dissemos no programa passado, se alguém não assistiu, pode ver lá, que os cristãos, quando vão terminar o seu cânon, fazer também a sua canonização, eles simplesmente referendam, tomam por empréstimo a decisão do cânon judaico de Jânia, né, que é do ano 90 ao ano 110, e diz, os judeus escolheram 39, nós vamos ficar também com 39, que é o que a gente tem hoje na Bíblia. Tá então, a Fácil, Bíblia judaica... Né, no certo sentido, né? Porque já estava definido. Já estava definido, né? Perfeito. Muito bom. Wander, eu tenho mais uma pergunta, mas antes de fazê-la, o Claudir, que é nosso ouvinte assíduo, né? Claudir, um abraço aí a você. Ele fez uma pergunta, aliás, já faço aqui uma observação. Se você tem uma pergunta sobre este programa, os anteriores, nós já vamos daqui a pouco falar para você o tema do próximo programa, deixa aí ao lado, a nossa equipe está de prontidão
e assim que nós tomarmos nota, nós vamos respondê-la para você, tá certo? Ele diz assim: gostaria de saber sobre as vogais que colocaram na Bíblia, porque existiam só as consoantes. Quem colocou as vogais? Como aconteceu isso? Legal, obrigado, Claudir, né, que nos acompanha sempre, né? Sempre, Você, amigo nosso, nosso programa. nosso. Que joia, boa questão que você traz. Vejam, isso tem a ver com a língua hebraica, explicando então melhor, né, para quem está nos acompanhando. A gente mencionou agora há pouco. A língua hebraica não tem vogais, só consoantes. Então, o nativo, aquele que fala a língua, tem noção de que ali estaria uma vogal, mas ela está implícita. As vogais existem, mas elas são apenas vocálicas, apenas oralizadas. Na escrita elas não aparecem, né? O alfabeto judaico tem 22 letras. Então, são 22 consoantes. Bom, com o passar do tempo, especialmente depois que os judeus estavam já espalhados e dispersos pelo mundo por conta, né, da guerra contra os romanos, a queda do templo e tudo mais, o tempo foi passando e os judeus perceberam que os mais novos, mais jovens, estavam tendo uma certa dificuldade para lidar com a língua, estava havendo uma certa tendência de abandono da língua hebraica. Então, para não perder a fala, que tem a ver com a identidade do povo, surgiu uma escola, né, chamada Escola dos Massoretas, ou Massoretas, entre os séculos V e o século XV depois de Cristo, Idade Média já. Os massoretas, como são conhecidos, eles vão suceder os escribas, esses escribas antigos que nós falamos. Né? A palavra massoreta significa tradição. Então, são estudiosos, pesquisadores, estudiosos da língua hebraica, né? Da gramática, da fala, né? da escritura hebraica. E eles vão criar uma estratégia de inserir na Bíblia aquilo que era apenas oralizado e vocálico, inserir como sinais massoréticos, que correspondem às nossas 5 vogais. Então, quando a gente pega hoje uma Bíblia já com os acréscimos massoréticos, as vogais vão aparecer nesses sinais gráficos. Então, um sinal corresponde ao A, outro sinal corresponde, né, ao E, e assim por diante nas vogais, facilitando a leitura. Então, as novas gerações hoje, né, de judeus, já podem ler as escrituras com os sinais massoréticos. Ficou mais fácil. Né? Ficou mais fácil. Então foi uma forma, e aí respondendo a pergunta dele, Claudir, esses acréscimos eles são da Idade Média, eles vão acontecer entre o século V e o século XV, e a primeira versão do Antigo Testamento com esses sinais massoréticos são do século XVI, com a invenção da imprensa. Quando ocorre a invenção da imprensa, né, por Gutenberg lá, em 1456, na região germânica, os judeus logo se apressaram também a ter gráficas. Os judeus vão ter as suas próprias gráficas para poderem imprimir os seus escritos. E uma das primeiras impressões que eles fazem é de uma versão da Bíblia com os sinais massoréticos, facilitando então que os judeus e os hebreus espalhados pelo mundo todo pudessem agora ter mais acesso e familiaridade com seus escritos sagrados. Tá aí a pergunta do Claudir e respondida de forma brilhante pelo professor Wander. Wander, você, além de historiador, professor, acadêmico, é também pastor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que o crente lá na igreja, a crente, deve ler o Antigo Testamento? Qual a razão de ler? Porque até o Novo mesmo, o Novo já explica sobre Jesus, a salvação. Por que eu vou perder meu tempo lendo essas coisas do Antigo Testamento? Então, o que você responderia para essa pessoa? Legal. Veja, nós já até comentamos aqui que o Marcion, né, lá do polêmico do século II, encurtou a Bíblia, né? Ele tentou tirar o Antigo Testamento. Ele falou, nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Ele quis fazer exatamente isso. Não, vou ficar só com 11 livros do Novo, já são suficientes. Queria fazer uma ruptura com o Antigo Testamento. Eu diria assim, resumindo de forma direta, que, na verdade, o Novo Testamento ele é uma continuidade de todo esse passado, todo esse processo de vivência, de uma fé monoteísta. Né? Algo precioso no Antigo Testamento e que é singular em todos os povos antigos é a fé monoteísta. Né? Para os hebreus, em toda a sua história, nós vamos tratar aqui da história dos hebreus, tem algo que é inegociável, que é a sua identidade. É a fé monoteísta em um só Deus. Todos os demais povos antigos que a gente vai estudar,
Os povos mais longevos no tempo são povos politeístas, creem em vários deuses, em várias divindades. Os hebreus têm um só Deus. Então, essa vivência da fé monoteísta e toda uma espera messiânica que eles passaram a desenvolver, anunciando a vinda de um Messias, isso tudo tem muita importância para a fé no Novo Testamento. Então, quem vai ler o Novo Testamento precisa desse passado, precisa desse percurso já feito para entender e compreender muitas coisas que vão aparecer no Novo Testamento. Né? O Novo Testamento ele não está separado, né? Ele não é isolado e solto. No tempo e na história. Ele é uma continuidade de toda uma vivência já anterior de um povo. É como se alguém for construir um prédio de 2 andares e ele constrói o segundo, né? Então, precisa desse alicerce, dessa primeira sem base. Construir o primeiro, né? Exatamente. Então fica aí essa observação e ler todo o Antigo Testamento, não apenas pequenas partes, né? Um salmo aqui, um Gênesis 1 ali, não, ler todo o Antigo Testamento. Wander, queria que você desse uma despedida da turma e já anunciasse aí o tema do nosso próximo programa e depois eu quero fazer um convite a todos. Legal, já encerrando então, agradecer aí a quem está nos acompanhando e dizer aí pelo menos 2 ou 3 coisas importantes ainda. A primeira, nós teremos então no próximo programa, que é o 14, um programa especial, exclusivo só sobre os escritos não canônicos, porque a gente recebe muitas perguntas sobre isso. Né? E os escritos que não estão na Bíblia, que existiram, por que há uma Bíblia diferente da outra? Então o programa próximo será especificamente sobre esse conjunto de escritos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que ficaram de fora da canonização. Então, legal, queria que você nos acompanhasse e estivesse com a gente nesse próximo programa. Outra coisa que eu queria dizer, quando a gente trata desse passado dos escritos bíblicos, a gente o faz aqui com bastante zelo, cuidado e respeito. Né? Nós estamos falando de coisas sagradas, estamos falando de fé, de vivência, e muito provavelmente para alguns dados que a gente traz aqui são novidade, né? Isso pode causar... Porque as pessoas às vezes imaginam que a Bíblia ela foi escrita assim, de uma forma muito rápida e instantânea. Como se alguém sentasse lá e de repente recebesse uma visão, uma revelação e já começasse a escrever. Que é a imagem que a gente tem do Apocalipse. Né? João está preso numa ilha, de repente ele tem visões, sonhos, e uma voz que diz, escreva o que você está vendo, e ele escreveu. Mas aquilo ali é um caso típico do Apocalipse. E raro, né? E raro. Nós temos alguma situação ou outra dos profetas, né? Moisés tendo uma relação direta com o sagrado, uma visão, um sonho, uma experiência muito próxima, né, do sagrado, mas são fragmentos. No geral, os escritos bíblicos eles têm uma historicidade, eles são uma produção no tempo. Eles são escritos durante uma longa trajetória de vivência, de costumes e tradições. Então, eu queria que você entendesse que nós estamos trazendo para vocês aqui dados históricos, informações, para que você possa entender melhor como é que tudo isso surgiu. E acho que isso não desmerece, não diminui a importância do sagrado. Pelo contrário, acho que mostra o quanto houve um zelo, um cuidado com a pesquisa, né, com uma equipe. Os escritos não são visões isoladas de alguém que apareceu lá com escritos, olha, esse aqui é a palavra de Deus, eu achei isso aqui em algum lugar. Os escritos foram devidamente ensinados, transmitidos, checados, até que finalmente se transformassem em escritura como nós conhecemos hoje. Né? É isso mesmo. Isso faz lembrar Martinho Lutero, né? Ele não queria saber de anjos descendo, anjos subindo, visões disso, visões daquilo. Ele disse, o que me interessa é a palavra de Deus que me fala sobre hoje e sobre a eternidade. Né? Então, esse zelo e esse amor pela palavra é o que nós temos aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana e eu quero aproveitar e fazer um convite a você ou aos seus amigos, pessoas da sua convivência, para que venham estudar teologia conosco. Nós temos vários cursos, bacharel em teologia, que é o nosso curso carro-chefe, que tem mais alunos, 3 anos online, você faz na sua casa, no horário da sua conveniência, um curso reconhecido pelo MEC, que depois lhe dá direito a fazer um mestrado e eventualmente um doutorado. Nós temos também pós-graduação. A pós-graduação para pastores e líderes, você não precisa ter graduação em teologia. Vamos pensar que você tem uma graduação em Direito, e nós temos muitos advogados fazendo uma pós-graduação em liderança, por exemplo. Nossa pós-graduação em liderança se chama Liderança Transformadora.
Você pode aplicar isso na sua empresa, pode aplicar no seu local de trabalho ou mesmo na igreja. E temos também um mestrado profissional em teologia. Então fica aí um convite, visite a nossa página www.ftsa.edu.br. Temos ali artigos para você ler, temos informações da escola. Por favor, né, venha estar conosco e junte-se a nós nessa caminhada aí do saber cristão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua comunidade e até a próxima oportunidade.